Camburão tem um pouco de navio negreiro, né? Já dizia o Rapa em uma de suas mais imponentes canções, né? Bom, meninos, vocês estão observando e estão acompanhando o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, tá? Das manifestações, Black Lives Matter, tá? Montei uma lista de exercícios sobre esse assunto para vocês. Vou colocar, tá, meninos? Mas se tiverem com um caderninho pronto aí para anotar, sugiro a leitura dos seguintes tópicos, tá, meninos e meninas? Primeiro deles, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, Guerra Civil Norte-Americana, o impacto que isso gera, protagonismo da questão racial nesse processo. 13ª emenda e 14ª, não confundam as duas, tá? 13ª emenda é de abolição da escravidão, 14ª é dos direitos civis, que de alguma forma foi, saca, meio que nas coxas, porque quando a gente fala de 14ª emenda, a gente tem a contraposição a isso, que é as leis Jim Crow, tá, moçada? Para quem não sabe o que são leis Jim Crow, as leis Jim Crow são aquelas que versam, senhoras e senhores, acho que assim fica melhor, são aquelas que versam pelo separate but equal, né? Ou seja, separados mas iguais, né? Ou seja, foi conjunto de leis que garantiu a segregação racial nos Estados Unidos, né, que só vai cair em 1964, né, depois do movimento dos direitos civis. É bom entender a vida e a obra de Jesse Owens, tá? E quando eu falo da vida e da obra de Jesse Owens, é o cara que foi lá bater na cara do Hitler, em outras palavras, né? Ou seja, ganhou a Olimpíada de Munique, 4 medalhas na Olimpíada de Munique. Vale falar da Sarah Parks, né, do caso Sarah Parks, boicote ao sistema de transporte norte-americano. Cuidado para não confundir, tá, moçada? 4, a gente falou um pouco disso em Guerra Fria, mas lembrando engraçado, né? O assunto Guerra Fria encaixou, né? Direitinho. Quando a gente falou de movimento cultural, contra a cultura, né? Mas não se esquecer, meninos, que Malcolm X é do movimento nacionalista, Angela Davis, movimento Black Power, mas nós temos os Black Panthers, que é um partido dos Panteras Negras, né? Meninos, e que é também nacionalista, e o Martin Luther King com a desobediência civil, tá? O Black Lives Matter, moçada, aliás, eu tô colocando aqui uma lista de filmes que já foram abordados em prova, tá no chat, tá? Filmes que já foram abordados em prova, né, e que são importantes de serem assistidos, beleza? O ONB cobra muito isso, então é importante fazer essa referência, tá aí no chat para vocês, tá? Todos os materiais já foram cobrados na universidades sobre esse assunto, a lista desses filmes, tá? Vale salientar também, moçada, que essa questão do Black Lives Matter surge com o assassinato e é assassinato mesmo, tá, meninos? Do Eric Garner, né, lá em Nova York, em 2014, né? O movimento surge ali, vidas negras importam. Tudo que acontece nos Estados Unidos, de alguma forma, reverbera a nível global, né? Não tem jeito, é a maior potência do planeta e é o maior influenciador cultural do planeta também. Então, esse movimento, o Black Lives Matter, tem, de alguma forma, conquistado processo mesmo de expansão em outros países do planeta. A gente viu, quem observa o Instagram e vê que essa pauta está sendo muito abordada, né? E muito colocada, né? Lembrando, meninos, que nós temos problemas graves aqui também no Brasil, tá? Em relação à questão racial, a gente não pode desconstruir. O NB gosta de fazer esse joguete, tá? Questão racial de lá e a questão racial de cá, fazendo essa interlocução, tá? Então, esses são tópicos importantes que precisam ser fundamentados, tá? Vejam e observem a postura do Donald Trump. Do ponto de vista da geopolítica, o Trump foi altamente criticado ontem, inclusive pelo George W. Bush, né? E você imagina, né? George W. Bush é do mesmo partido dele e ser criticado pelo Trump significa o quê? Ser criticado pelo Bush significa o quê pro Trump? Moçada, até um dos caras mais abomináveis da história da política norte-americana
acha que o que o Trump tem feito é abominável, né? É absurdo, né? Ele falou que vai convocar a Lei Order, né? A Law Order, né, moçada? A Lei de Ordem de 1807, vai soltar os cães ferozes e a Força Nacional para combater manifestação. E olha que a liberdade de expressão, moçada, ela é um direito que está garantido na primeira emenda constitucional, tá? Então, esses também são tópicos importantes e que vale a pena serem trabalhados e debatidos. Beleza? Acho que é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, é só me perguntar. Vambora, vamos trabalhar? Galerinha, se liga na vibe, olha só. Tá gravando? Deixa eu ver se eu coloquei pra gravar. Tá gravando, tá gravando. Tá aqui, tudo gravando. Beleza. Olha só, galera. O nosso tópico de hoje é o último assunto antes da gente chegar em Oriente Médio e África, tá, meninos? A gente vai abordar, e depois inclusive, eu vou emendar em separatismo, tá? Meninos, a gente vai abordar hoje a questão do comércio internacional, multilateralismo, blocos, organizações, está presente nos capítulos 2 e 3 da apostila que eu produzi para vocês, beleza? Porque esses assuntos eles se complementam, tá, moçada? Então eles são importantes serem trabalhados, beleza? Olha só, crianças, quando a gente fala de comércio internacional, é evidente que essa lógica do comércio internacional ela perpassa pelo entendimento daquilo que a gente acabou de estudar, que era a ordem bipolar, tá? Com o fim da União Soviética, em 1991, com a implosão do bloco socialista, eu sempre gosto de caracterizar que a gente vai ter início aquilo que nós chamamos de nova ordem mundial, tá certo? Então, o primeiro tópico que a gente precisa abordar, né? A gente saiu da ordem do mundo bipolar para a ordem multipolar, né? Essa ordem multipolar, crianças, ela tem algumas características que são essenciais da gente compreender. A primeira delas é que, primeiro, há uma vitória de um sistema contra o outro, tá? E isso vai garantir a predominância de um sistema. Esse sistema, nós damos a ele o nome de sistema capitalista, tá certo, moçada? O sistema capitalista, ele, de alguma forma, ele predomina ou ele vai se desenvolver de forma hegemônica. E a prova cabal desse processo, galerinha, é justamente o que? O desenvolvimento de uma ordem multipolar, ou seja, múltiplos polos de poder econômico, ou múltiplos polos de poder do sistema capitalista, beleza? Para a gente falar desses múltiplos polos, a gente tem que fazer algumas considerações, tá? São 3 polos de poder básico, e eu vou desenhar aqui para vocês como que isso se fundamenta, tá? Vou pegar a caneta aqui, olha só. Imagina, volta aqui comigo. Presta atenção aqui comigo, galera, olha só. A gente tem o planeta Terra se dividindo economicamente mais ou menos dessa forma. Primeiro, que aquela teoria dos 3 mundos, ela deixa de existir, né? Porque a gente não tem mais 3 mundos, né, moçada? A gente passa a ter 2 mundos, tá? Então, a primeira regionalização que eu preciso explicar para vocês é essa aqui, ó. Vou colocar em roxo. É a regionalização do que, moçada? Ela é feita mais ou menos assim. A regionalização do norte e do sul já é o econômico, com letra maiúscula, tá, moçada? Essa questão caiu no ano passado na UNB sobre migrações, tá? Norte e sul já é o econômico, tá, moçada? O norte sendo que os países desenvolvidos, beleza? E o sul sendo os países, o que, moçada? Subdesenvolvidos, tá? Essa regionalização, ela pode receber outra terminologia, tá? Meninos, olha só, os chamados países centrais, tá? Chamados países centrais, e também, meninos e meninas, os países que nós chamamos de países periféricos, ou a periferia do mundo, tá? Beleza? Ou, de alguma forma, país desenvolvido e país subdesenvolvido, tá? Cuidado, a Coreia do Sul não é um país desenvolvido, não, a gente até abordou isso, tem que tomar muito cuidado com essa fala, porque ela é notoriamente incorreta, tá certo? Essa é uma regionalização, tudo bem, moçada? Só que dentro desse contexto, ou seja, a regionalização dos 3 mundos, ela deixa de existir, porque o segundo mundo, liderado pela União Soviética, também deixa de existir. Só que a gente tem um outro modelo de regionalização e de divisão do planeta a partir da ordem multilateral, tá certo? E a gente vai fazer mais ou menos aqui, ó. Seguindo essa lógica da multilateralização ou da multipolarização, moçada, deixa eu fazer aqui o desenho.
o mundo está subdividido a partir de zonas de influência, tá? Zonas de influência do sistema capitalista, tá? Então aqui, meninos, eu tenho... Esse é o mapa clássico disso, tá? Aqui eu tenho uma zona de influência. Aqui eu tenho uma zona de influência. E aqui eu tenho uma zona de influência com as suas... Deixa eu colocar aqui, ó, com as suas intersecções, beleza? Bom, meninos, essa primeira zona de influência aqui, ó, que nós observamos, é a zona de influência que está sob o comando de quem? Dos Estados Unidos da América, tá certo? E quando eu falo que é uma zona de influência que está sob o domínio dos Estados Unidos da América, eu estou falando de todo o continente que americano, tá certo? Nós somos, inclusive, politicamente fortemente influenciados pelos Estados Unidos, tá? Aqui eu tenho uma outra zona de influência, tá? Que é uma zona de influência dominada por quem, moçada? Pela União Europeia. São as ex-colônias da Europa, né? Das metrópoles europeias, né? E aqui, no começo, presta atenção, apenas no começo, moçada, tinha uma zona de influência comandada do começo da nova ordem mundial, tá? Vou colocar aqui, ó, esse é o mapa clássico de nova ordem, tá? Meninos, no começo a gente tem aqui o Japão no comando dessa zona, tá? A partir da década de 2010, a partir da década de 10, né, nós temos uma nova configuração, tá, amores? Essa configuração, ela não é feita dessa forma, porque esse mapa não foi atualizado, mas a gente tem mais ou menos isso aqui, ó, meninos. Um outro cara aparecendo aqui. E esse cara, nós damos o nome a ele de quem? De China. Beleza? China supera o Japão nesse contexto de economia. Tanto é que essa ordem, amores, ela é chamada de ordem o quê? Olha só, de ordem multipolar, tá certo? Múltiplos polos de poder. Cuidado! Existem bibliografias que afirmam que ela, do ponto de vista... E tá correto, tá? Do ponto de vista... Eu vou colocar bem aqui, ó. Do ponto de vista militar, tá? Essa ordem ela é chamada de unipolar ou unimultipolar, tá? Por quê, meninos? Porque os Estados Unidos tem basicamente, isso vai mudar um pouco agora, mas basicamente o controle geopolítico, moçada, das forças militares mais importantes do planeta. Um exemplo muito prático disso é a OTAN, até por influência do que, moçada, do famoso Plano Marshall, tá certo? Então esse também é um tópico importante. Então a gente vai caminhar, amores, para isso mesmo, tá? A gente vai caminhar do mundo bipolar para o mundo multipolar, a economia muda, o sistema capitalista ele passa a ser hegemônico. Pelo amor de Buda, mais uma vez, não é a vitória dos Estados Unidos, é a vitória do sistema capitalista. A prova está justamente nesse mapa aqui, ó, de nova ordem mundial, esse mapa clássico, beleza? Bom, uma das características dessa nova ordem mundial é o fortalecimento das organizações internacionais e, consequentemente, dos blocos econômicos. E bloco econômico despenca em prova, tá, moçada? É um assunto super recorrente em prova, sobretudo quando a gente fala de globalização, que, na verdade, está relacionado ao quê? Ao processo de integração das economias, beleza? Esse processo de integração das economias, amores, passa por essa caracterização, tá? E que caracterização é essa? A Guerra Fria vai ter essa divisão aí entre os dois polos, né? A gente vai ter, meninos, o predomínio do capitalismo, né? Meninos, nessa era chamada de técnico científico informacional, em detrimento do colapso do sistema capitalista. Nesse sentido, vamos lá, a gente vai voltar lá naquele capítulo 1 para abordar uma característica importante, moçada, dentro do capítulo 3, que é a questão do comércio internacional, do comércio mundial, tá certo? E toda vez que a gente fala do comércio internacional, do comércio mundial, nós temos algumas características importantes. Porque ele se perfaz, ou ele se faz, moçada, a partir do que? De uma relação básica centrada no processo chamado de processo de globalização, né? Ou seja, representado pelo transporte internacional, transporte de despenca em prova, tá, moçada? Sobretudo no Enem, tá? Turismo é uma das características importantes, né? Pega, por exemplo, a Europa, a importância que o turismo tem para o PIB europeu, tá, moçada? Algo em torno de 10% do PIB europeu, ou até mais, é relacionado a turismo, né? Serviços de informática, atividades culturais, esportivas, prestação de serviços, empresas como, por exemplo, empresas de telemarketing, contabilidade, etc, etc. Então, esse é um tópico que é super importante da gente caracterizar, da gente fundamentar, beleza? Outro detalhe que eu acho super legal da gente construir, conceber, tá, moçada?
para se inserir no mercado global, muitos países foram obrigados de alguma forma, diluir as suas perspectivas nacionais. Tem um lado positivo e um lado negativo, tá? Ou seja, aquelas pautas de interesse nacional, moçada, elas muitas vezes ficaram de lado para os interesses macroeconômicos, sobretudo nos países subdesenvolvidos, tá? E, de alguma forma, tem um lado positivo, porque isso também dilui a possibilidade de conflitos. Desde o início da década de 90, aliás, desde a década de 90 que a gente não tem conflitos, por exemplo, bélicos naquilo que nós chamamos de Europa. Então, esse é um ponto também interessante para a gente entender, tá certo? Um símbolo disso, dessa relação, moçada, econômica mais ampla, é o que nós chamamos de OMS, tá? A Organização Mundial do Comércio, que tem como objetivo, a partir da sua criação de 1995, primeiro, substituir o acordo de tarifas que nós tínhamos ali no processo de formação do Plano Marshall, que era o GATT, G-A-T-T, tá? Cai em prova também GATT, beleza? E aí, moçada, esses projetos estabelecem o quê? Normas das relações comerciais, relações de propriedade intelectual, patentes, etc, etc. Ou seja, cabe ao OMS, que inclusive hoje, e essa questão caiu no Enem já, é comandada por um brasileiro chamado Roberto Azevedo, desde 2013 ela é comandada por um brasileiro, cabe à OMC, perdão, moçada, controlar e regular o comércio internacional, tá certo? O que não significa que isso não ocorra de fato, né? E aí eu quero fazer uma contribuição com vocês, tá? Vale muito a pena entender os embates contra esse processo, moçada, importante de dominação da economia mundial por parte das grandes nações, tá? E vale a pena dar uma lida sobre isso aqui, ó. Também já foi muito presente em prova. Meninos, a famosa rodada de Doha, tá? Essa rodada de Doha, moçada, vocês já viram em questões de prova pra caramba, ela vai acontecer em 2001, tá? E qual é o objetivo da rodada de Doha, meninos? Combater um lance importante pra caramba, conhecido como protecionismo econômico. Flávio, o que na prática a gente não pode trabalhar como se fosse, de fato, pronto, isso aqui vai resolver o problema e ponto final. Não, não é bem assim, tá, meninos? Ao contrário, tá? Porque a rodada de Doha, ela não evitou que os países criassem as chamadas, moçada, barreiras não tarifárias, tá certo? E quando a gente fala de barreiras não tarifárias, nós temos algumas questões que são interessantes. A primeira delas é a criação, meninos, do protecionismo disfarçado através da defesa comercial. Tá? E que significa essa defesa comercial? É o famoso dumping. Tá? Meninos, quando a gente fala de dumping, eu fiz inclusive para vocês um material, tá na apostila, né? Os chamados termos da globalização, beleza? No capítulo 3. Dumping, moçada, tem vários: monopólio, oligopólio, oligopsônio, etc, etc. E o que é o dumping? O dumping é, antes de mais nada, moçada, uma prática de precificação do produto abaixo do valor de mercado, no mercado chamado mercado internacional, tá certo? Então, o dumping ele tem como base fundamental produzir um preço muito abaixo do valor de mercado para, de alguma forma, meninos e meninas, privilegiar a compra do produto, daquele produto específico daquele país, né? O produto interno daquele país, tá? Então esse é um detalhe importante. Vou dar um exemplo de um dumping da atualidade: Arábia Saudita. A Arábia Saudita, desde 2014, moçada, aumenta a produção de petróleo para que o preço do barril de petróleo diminua. Porque a Arábia Saudita, por ser uma monarquia absolutista, teoricamente consegue ter uma sustentabilidade, até porque os investimentos sociais são bem razoáveis, bem limitados, consegue viver muito tempo crianças sem ter muitos prejuízos em função do preço do petróleo. Mas por que a Arábia Saudita faz isso? Aumenta a produção para derrubar o preço do petróleo do barril Brent, para afetar de alguma forma dois rivais importantes na Ásia na produção de petróleo: a Rússia, que é junto com os Estados Unidos, o maior produtor de petróleo do mundo, e o Irã, que é o maior rival geopolítico da Arábia Saudita no Oriente Médio. Então, o Irã e a Rússia têm uma diversidade produtiva bastante baixa, dependem do petróleo
para abastecer grande parte das demandas de sua população, né? E isso, de alguma forma, afeta esses países. Então, é um tipo de dumping, tá? O próprio Estados Unidos faz muito isso com a carne brasileira, coloca a carne brasileira no preço lá embaixo, justamente para pela carne norte-americana, para que a carne brasileira fique com um preço elevado e aumente a competitividade do produtor interno e, logicamente, o consumo do produto interno, tá? Outro detalhe importante dentro desse contexto é a chamada imposição de cotas. E quando a gente fala de imposição de cotas, meninos, hoje, quem já viajou para o exterior sabe disso. Você tem um limite de $1.000 para comprar no exterior e trazer para cá. Por que se faz isso? Justamente para evitar que a pessoa viaje para comprar ou para fazer as compras, até porque o custo de vida desses locais é diferente, vou fazer compras no local e não comprar aqui no Brasil. Né? E é uma questão que o Estado promove para proteger, a grosso modo, o trabalho. Né? Eu tenho uma crítica em relação a isso absurda, tá certo? É a chamada política de cotas ou imposição de cotas, tá? Outro detalhe importante é a chamada defesa técnica. O que é a defesa técnica, galera? É criar produtos que funcionem exclusivamente no país ou que tenha tecnologia avançada demais para funcionar em todos os países, né? Ou seja, nós, por exemplo, aqui no Brasil, tomada de 3 pinos, né? De alguma forma, a gente tem um problema agora, a gente não produz respiradores, né? Meninos, então a gente tem que comprar os respiradores. Só que quando a gente compra os respiradores, eles ficam parados esperando a troca do cabeamento de energia, porque ele vem com outro padrão, não existe um padrão internacional. O Brasil criou o seu próprio padrão, tá? Eu sou de uma geração que odeia a tomada dos 3 pinos, né? E eu também odiava, apesar de ter dado meu braço a torcer, porque, de fato, eu sou de uma geração que também viu, moçada, muita gente morrendo eletrocutada, muita descarga de energia, pico de energia que estourava a televisão, que estourava a geladeira, né? Tanto é que aqui em Brasília a SEB é obrigada a pagar se um eletrodoméstico, eletroeletrônico queimar num pico de energia, né? Difícil é se provar, mas a estabilidade da energia é o patrimônio que a gente tem que a gente paga por ele, tá? E esse detalhe é importante, moçada, porque de fato a gente diminuiu muito os acidentes domésticos e as mortes em função da segurança que a tomada de 3 pinos dá. É só para citar um exemplo de uma defesa técnica, tá? Além, moçada, disso, nós temos os subsídios, né? E a gente vai falar muito de União Europeia, e a União Europeia, moçada, tem uma prática agrícola chamada de PAC, Prática Agrícola Comum, tá? Eu sempre faço essa pergunta em sala: quem tem mais subsídios na agricultura? O Brasil ou a Europa? E a galera geralmente me responde: Brasil, Brasil. Não, tá errado, moçada. A Europa subsidia com muito mais força a produção, a sua produção econômica, tá certo? E isso é um detalhe que é muito importante para a gente compreender a nossa economia. Só que lá eles subsidiam quem? Pequenos e médios produtores que produzem para o mercado interno. Nós subsidiamos quem, moçada? Grandes produtores que vendem nosso produto para o mercado externo. Então, daí a gente entende um pouquinho das disparidades produtivas e econômicas e sociais brasileiras, tá certo? Subsídio é uma das características para a proteção do mercado, tá? E lógico, meninos, o Jesus provavelmente vai falar disso para vocês. Nós temos as chamadas barreiras fitossanitárias, tá? E quando a gente fala de barreiras fitossanitárias, eu estou falando justamente do que, moçada? Da criação de barreiras que impedem um produto que teoricamente não está relacionado à qualidade exigida pelo mercado europeu, ou pelo mercado americano, pelo mercado próprio brasileiro, né? A gente impede a entrada desse produto e, de alguma forma, isso privilegia o consumo do produto interno. Tá? O Brasil sofre pra caramba com isso. Lembrando que barreiras ambientais entram nessas barreiras fitossanitárias também. Né? A gente tem, por conta do desmatamento da Amazônia, queimadas que rolaram no ano passado, a Europa diminuindo consideravelmente o consumo de produtos brasileiros, porque todo produto brasileiro que vai para o exterior, moçada, ele precisa ter uma certificação ambiental. A maior parte dos países exigem isso como tratativas realizadas através do PNUMA, né, através da Conferência do Clima, etc, etc. Né? E o Brasil perde cliente ou perde comprador em função dos danos ambientais produzidos por nossa agricultura, que é, moçada, consumidora de 65% da nossa água, é onde ocupam as principais terras férteis do país, dentre outros elementos, tá certo? Então esses são os tópicos que são interessantes. Seguindo essa perspectiva, eu fiz algumas perguntas para vocês. O que são os blocos regionais?
Quais são os seus objetivos, tá? Qual a lógica de funcionamento desses blocos? Tá vendo que eu tô moderno, Mercedes? Aí, fala aí, Aninha. Falei que não chegou ainda para vocês, não. Agora chegou aí, ó. Ó o bonequinho aí, velho. Faz até negocinho, ó. Além disso, mostrando aumento das parcerias em detrimento das rivalidades, esse é um aspecto positivo. Aumento das áreas de consumo, aumento da concorrência e a possibilidade de acumular, logicamente, mais capital. Pode crer? Então, os blocos econômicos eles acabam sendo produtores, meninos e meninas, de benefícios, né? Mas de alguma forma também impedem o desenvolvimento de uma identidade nacional mais ampla, tá certo? Bom, os principais blocos regionais, alguns não existem mais, outros, moçada, nem chegaram a entrar em funcionamento, né? Mas a gente tem aí Pacto Andino, Mercosul, a CEI, a União Europeia, eu vou falar um pouco da União da CEI para vocês, a ASEAN, etc, etc, beleza? Aí a gente tem um desses que foram formados e acabou que não entrou, depois do Trump, não entrou em. Não se deu continuidade, né? Que é o Transpacífico, beleza? Nesse sentido, moçada, a gente vai precisar trabalhar alguns conceitos. O primeiro deles, e talvez o mais significativamente importante, é o conceito de blocos econômicos, tá? E quando a gente fala de blocos econômicos, moçada, bloco econômico é antes de mais nada um bloco regional, ou seja, a questão geográfica ela é muito importante para que haja essa aproximação. Ela é exclusiva? Não, não é exclusiva, tá? Mas os blocos regionais ou supranacionais ganham importância a partir da década de 90 por conta da ordem multipolar, beleza? E esse bloco tem como, essa ideia tem como objetivo, moçada, estabelecer relações econômicas e sociais que privilegiam os interesses em comum, tá? Então esse é o objetivo de um bloco econômico, né? Estabelecer relações econômicas e sociais com privilégios a partir de interesses comuns, tá certo? Para aumentar logicamente a competitividade, né? Nós temos aí, crianças, olha só, uma série de etapas de formação dos chamados blocos, tá? E dentre essas etapas de formação dos chamados blocos, se destacam, meninos, o primeiro deles, que é uma união tarifária, beleza? E quando a gente fala de uma união tarifária, meninos e meninas, essa união tarifária ela tá relacionada ao quê? A um projeto básico, meninos, de integração a partir de tarifas, tá? Ou seja, tarifas preferenciais envolvendo produtos de um acordo bi ou multilateral, beleza? Esse é o primeiro processo de integração, é o mais simplório deles, mas também é muito importante, tá? Além disso, eu tenho depois eu evoluo para a chamada zona de livre comércio, tá, moçada? E quando a gente fala de uma zona de livre comércio, nós levamos em consideração, moçada, a eliminação total ou parcial daquilo que nós chamamos de barreiras alfandegárias, tá? Para quê? Para a circulação dos produtos, tá? Ou seja, as tarifas elas são que eliminadas nesse processo, beleza? Depois a gente vai ter, moçada, a formação de uma união aduaneira, tá? Você tem, por exemplo, o ALAD como um tipo de formação de união tarifária, você tem o NAFTA como uma zona de livre comércio, e nós temos o Mercosul como um exemplo de união aduaneira, apesar de o Mercosul nascer com esse nome, né? Mercado Comum do Sul, tá? Mas de mercado comum não tem muita coisa não, beleza? Bom, toda vez que a gente fala, meninos e meninas, do Mercosul, eu acho super importante fazer uma referência a três questões. Primeiro, o Mercosul é, antes de mais nada, meninos, uma zona de livre circulação de pessoas, tá? Não é mão de obra, e de livre circulação de mercadorias, desde que elas não sejam estratégicas, por exemplo, como armas, carros, etc, etc, tá? Mas o mais importante é a formação de um lance conhecido como tarifa externa comum. E o que é uma tarifa externa comum? Imagine só que a Jessie, né, é Uruguai, o Gabriel é Paraguai, a Giovana é Brasil e a Ana é Argentina. Na prática, o que significa? Imagine que vocês quatro, como países, dependem, por exemplo, de comprar, moçada, urânio enriquecido do Japão. Então, quando se fecha a questão como bloco, se o Japão vender urânio enriquecido, por exemplo, a $100 o metro cúbico, moçada, vender para o Brasil a $100 o metro cúbico, vai vender também para quem? Para os Estados Unidos, para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai e para a Venezuela,
quando ela ainda fazia parte de forma efetiva, também a 100 metros, 100 reais o metro, 100 dólares o metro cúbico, tá certo? Então é uma tarifa para a compra de produtos do exterior que sejam comuns, beleza? Então essa é só a grande diferença entre esses dois blocos, tá? Outro detalhe que eu acho que é interessante da gente analisar, meninos, é a formação do que nós chamamos de mercado comum, tá? O Mercosul nasce para ser um mercado comum, mas de mercado comum ele não tem nada. Porque antes de mais nada, quando a gente fala de um mercado comum, nós levamos em consideração o que, moçada? Um local onde a gente tem a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços, capital, dinheiro pode circular, além disso, livre circulação de mão de obra. Então, por exemplo, um argentino que queira trabalhar no Brasil, ele precisa de autorização do Brasil. Um alemão que precisa trabalhar na Holanda, ele não precisa de autorização da Holanda. Ele já está numa zona de mercado comum. Tá certo? Então, é um grau de integração mais amplo que vai garantir uma circulação, um tipo de circulação, moçada, que nós chamamos de intrabloco, ou seja, circulação no interior de um bloco, tá? De todas as capacidades produtivas ou de todos os fatores produtivos, ok? Além do mercado comum, nós temos a famosa União Econômica e Monetária, que é o último grau de integração econômica e o penúltimo grau de integração política. Aqui nós teremos o quê, moçada? Políticas macroeconômicas comuns, tá certo? Além, moçada, de Banco Central, políticas judiciárias, políticas agrícolas, políticas energéticas, políticas ambientais, que também sejam comuns. Um Banco Central, um parlamento e também evoluindo, para o caso da União Europeia, para uma moeda única. A única, aliás, diga-se de passagem, a única união econômica e monetária que nós temos no planeta é justamente quem, moçada? A União Europeia, tá certo? Então, esse é um detalhe também deveras importante, tá certo? Bom, nesse sentido, a gente pode começar, moçada, a partir de então, a bater um papo sobre a própria União Europeia, né? E também levar em consideração um tema super atual que vai despencar em prova, moçada, que é o Brexit. Vai despencar porque não tem jeito. 2020 é o ano do Brexit, né? Da confirmação do Brexit. Né? Então esse é um tema muito recorrente, inclusive nas provas de particulares, tá? Bom, que são mais atuais. Toda vez que a gente fala disso, moçada, a gente precisa entender o processo de formação do bloco, a entrada do Reino Unido, né, moçada, a crise da União Europeia e os problemas ligados aos nacionalismos na Europa, tá? A Europa é abarrotada de nacionalismos. Eu brinco dizendo que a Europa é um barril de pólvora formado por principados da Idade Média que decidiram, sabe-se lá por quais preceitos históricos, moçada, estarem juntos no mesmo bloco, mas se odeiam, né? Francês odeia o italiano, que odeia o alemão, que odeia o inglês. A parada ali é muito doida, né? Na Europa. Vamos lá. Vamos bater esse papo aí sobre a União Europeia, preceitos históricos de formação, tá, meninos? E toda vez que a gente fala de União Europeia, imagem bonita, né? Toda vez que a gente fala de União Europeia, nós precisamos levar em consideração inicialmente o seguinte, tá? O que a gente chama de mapa da integração. Cara, se você souber desse mapa e o que aconteceu nessas datas aqui, você não erra nenhuma questão de União Europeia. E eu vou mostrar isso para você, tá, moçada? Vamos lá. A União Europeia surgiu, brotou do nada? Não, meninos, é um processo de integração que passa pela Benelux em 44, passa pela SEC em 51, depois vai para a Europa dos 6 em 57, a Europa dos 9 em 73, com Dinamarca, a Irlanda e Reino Unido, depois vai para a Europa dos 10, moçada, com a entrada da Grécia, a Europa dos 12 com a entrada de Espanha e Portugal, a Europa, moçada, dos 15 com a entrada de Suécia, Noruega e a Áustria, né? Nós temos aí a Europa dos 25 com a entrada de grande parte do leste europeu, com a Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, X, tá, moçada? A Europa dos 27 com a entrada da Bulgária e da Romênia, a Europa chegou a ser dos 28 com a entrada da Croácia e agora voltou a ser dos 27 mesmo, tá, meninos? E não sei se vai reduzir mais não, tá? Aliás, eu acho que até que a tendência é aumentar, porque há um risco de fragmentação da Inglaterra, né, nesse processo. Bom, vai acabar agora a aula, eu vou chamar de novo para vocês o link, beleza? Rapidex, já volto.